Abra sua Bíblia comigo na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos de 4 a 9. Eu peço desculpa ao pessoal da mídia, porque eu falei de 5, mas 4 a 9, primeira Epístola de João, capítulo 1. Se você tiver dificuldade de achar, porque é um livro pequeno, vá no Apocalipse, volte, tem a Epístola de Judas, e depois você vai achar as Epístolas de João. Procure a primeira, capítulo de número 1, versículos de 4 a 9. Esse texto é um texto que todas as vezes que eu vou ler, como aconteceu comigo essa semana, vem um temor muito grande no meu coração. E eu queria que isso acontecesse aqui nessa manhã. Eu não queria que você passasse por esse texto, como muitas vezes a gente passa por alguns, assim, sem a devida atenção e até mesmo o estado, que a gente diz um estado assim de preocupação ao ler esse texto. Por quê? Porque ele toca em algumas áreas que, se eu e você não prestarmos atenção, nós podemos incorrer em erros gravíssimos. Aliás, eu acho que a grande maioria das pessoas que frequentam uma igreja evangélica estão cometendo os erros que esse texto nos orienta. Presta atenção. João, capítulo 1 de João, né? Capítulo 1, versículo 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, ele está dizendo que as coisas que eles ouviram de Jesus Cristo, eles agora estão repassando para os seguidores de Jesus, para que essa paz que inunda o nosso coração de sermos, de pertencermos a Deus, possa promover em nós a alegria, que não é um estado existencial de sorriso, mas é aquilo que ganha a nossa alma e produz em nós uma vida feliz. Versículo 5. Essa é a mensagem que dele, de Jesus, ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Olha bem, Deus é luz, e não há nele treva alguma, singular, né? Não há treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, qual é a palavra que vem? Leiam para mim, igreja, por favor. E não praticamos a verdade. Ou se afirmarmos que temos comunhão com ele, porque se você não afirmar que tem comunhão com ele, o seu estado existencial é seu problema. Se você não afirma ter comunhão, esse é o ponto que as pessoas perdem. Porque o que João está dizendo aqui é uma condição. É se você diz. É como uma pessoa que diz assim: se você não diz que ama, as práticas e as ações suas para com aquela pessoa não são questionáveis. Então, veja, quando você tem uma discussão com alguém, geralmente você não fala assim: mas você não disse que me amava? Por quê? Porque a atitude da pessoa para com você teve um peso baseado na afirmação que a pessoa fazia de que você era querido, de que você era precioso, de que você era amado. Você, se um inimigo seu te fizer qualquer coisa, embora você sinta, você jamais vai virar para ele e dizer assim: nossa, eu não esperava isso de você, porque você dizia que me amava. Então aqui João está colocando uma condição, e essa condição, para mim, ela é aplicativa, no sentido de que ela seleciona um grupo. Que grupo? O grupo que diz ter comunhão com Deus. Não é uma escrita, uma fala ao léu, jogada, aberta, não. Se você diz ter comunhão com Deus, aí esse é o grupo, mas você anda nas trevas, você é um mentiroso e não pratica a verdade. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, que há dentro desse mesmo contexto de pessoas que escolhem uma postura que é chamada de trevas, há nesse mesmo grupo pessoas que escolhem uma postura que nós chamamos de luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É esse versículo que me causa medo, queridos. Não é que ele me causa medo, ele me causa temor. Diferente de medo, temor, preocupação. Porque esse texto como um todo, ele condiciona, preste bem atenção no que eu vou te ensinar,
ele condiciona a nossa relação com Deus e com os outros, que na verdade é o resumo de toda a lei, de toda a palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, força, entendimento, e o próximo. Veja o que esse texto faz. Porque eu digo o seguinte, eu maltratei essa irmã aqui, aí eu digo o seguinte, não, eu maltratei porque ela não foi gentil comigo, eu maltratei porque eu estava de mau humor, eu maltratei porque, sei lá, ela já fez outras coisas comigo, eu maltratei. Não é assim que nós fazemos? Ora, esse texto, ele dá uma rasteira em toda essa construção nossa, para dizer o seguinte: toda e qualquer relação horizontal e vertical depende do fato de você estar andando na luz. E é aí que me preocupa, porque eu convivo em ambientes onde coisas acontecem que nós não gostaríamos que acontecesse com as pessoas. Seja a nível relacional, um casamento, seja a nível da igreja, tudo. E que as pessoas se desculpam das mais diferentes maneiras, às vezes até tem razão na desculpa, mas a desculpa não vai no âmago, não vai no coração, não vai no centro da questão. Se afirmarmos, versículo 8, que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então note a construção desse texto. João começa dizendo o seguinte: há um conjunto de informações que eu quero passar para vocês, que eu ouvi de Jesus, fomos testemunhas, fomos prova, ouvimos dele, vem da fonte, estamos passando para vocês, para que a guarda desses conceitos, desses princípios, para que a encarnação dessas verdades promova em vocês a alegria de viver. E aí ele diz logo em seguida que Deus é luz, é uma das afirmações teológicas mais profundas. Deus é luz, não há nele treva nenhuma, não há variação, não há sombra de mudança, não há o que vocês percebem aqui. Olha como que esse ambiente é interessante, porque se você olha aqui onde eu estou, e o pessoal que cuida ali da imagem da igreja, eles me dizem: pastor, você não pode passar da caixa de som da sua direita e nem da sua esquerda. Por quê? Porque nós perdemos o foco de luz em você. Então quem está lá fora, que não tem a mesma habilidade de quem está aqui dentro te vendo, vai ver uma imagem escura. Por quê? Porque eu me desviei um pouquinho só da luz. Essa caixa deve ter 24 polegadas, um pouquinho que eu passei dela, a luz deixou de estar sobre mim e eu agora me tornei uma pessoa na sombra. Então ele está dizendo o seguinte: Deus não tem isso, Deus não tem mancha, não tem mácula, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é excelso, Deus é sublime, poderoso, majestoso, grandioso. Tudo que nós pudermos atribuir a Ele aqui é nada em vista do que Ele realmente é, amém, queridos? Mas o chamado do texto é o seguinte: que nós devemos andar nesta luz de Deus, porque não andarmos nesta luz de Deus vai fazer com que eu e você não tenhamos comunhão com Ele e nem com os outros, e não vamos ter aquilo que Ele chama do perdão dos nossos pecados. Porque dá uma olhadinha na construção do texto e ele condiciona o perdão a uma caminhada com Deus. E ele diz no final: se confessarmos os nossos pecados, não numa atitude desesperada de quem foi pego no contrapé e agora tem que fazer alguma coisa, né? Nós já passamos aqui por alguns amigos que são policiais e eu já conversei com alguns deles. Eles dizem assim: todo mundo, na hora que você pega o cara, ou ele diz, não foi eu, ele diz duas coisas: não foi eu, e a outra é o seguinte: me perdoa, pelo amor de Deus, eu estou errado. Tem uma mulher aqui da igreja que eu dei risada demais. O policial parou ela e ela disse assim para mim: pastor, eu fui me preparando enquanto ele vinha do carro. Quando ele abriu o carro, ela disparou: olha, meu senhor, eu sou uma mulher tão boa, eu sou boa mãe, eu sou casado, eu sou trabalhadeira, olha, eu não vi aquela placa de stop, só pode ter certeza, não é que eu tenho problema de vista. E o policial olhando para ela assim, eu pensei, o homem deve ter achado que ela era doida. Nós damos essas desculpas todas mesmo, porque esse se confessarmos não é um rito penitencial, que você vem a uma igreja e descarrega todos os males que você sabe que você cometeu, que você intencionalmente fez, ou que você não quer mergulhar no seu coração para perceber o que te leva a cometê-los.
Mas no domingo você vem quase que num descarrego espiritual, você tenta se livrar daqueles pecados. Não é isso que ele está dizendo. Esse se confessarmos está linkado a todo esse processo de percepção de luz e trevas, de andar num e de andar no outro, de viver em um e de viver no outro. E é esse o ponto que eu queria trazer para vocês nessa manhã, para a gente pensar. Em primeiro lugar, o seguinte, queridos, cuidado, muito cuidado, porque eu e você podemos criar um estado, um ambiente de crença para nós mesmos, que ao invés de nos melhorar, vai nos piorar. Eu vou repetir, nós podemos criar um ambiente de crença, de fé para nós mesmos, que ao invés de nos tornar pessoas melhores, na verdade, vai nos afastar mais e mais de Deus. Olha o versículo 6. Existem pessoas que afirmam ter comunhão com Deus. Não é o que o versículo de número 6 diz? Porque o versículo diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Agora, quantas destas pessoas você conhece, que até com uma certa, talvez seja você, talvez seja eu, em estados da nossa vida, que batem no peito, e com uma certa arrogância e prepotência diz, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, quem é você para falar que eu não sou? Eu tenho comunhão profunda. Eu conheço pessoas que dizem, pastor, eu sou de intimidade com Deus. Só até a voz muda, né, para mexer com a gente, já repararam? As pessoas quando querem falar alguma coisa, parece que a voz precisa fazer parte da trilha sonora. Em vez de falar assim, eu tenho intimidade com Deus. Não, eu tenho intimidade com Deus. Parece que quer te levar assim meio no... Deus fala comigo. Eu ouço a voz de Deus. Já conhece alguém assim? Não. Tem por aí, fácil de você encontrar, não precisa procurar muito. Né? Agora, quantas dessas pessoas que falam isso para você, você vai dizer assim para mim, pastor, não é nosso, nós não temos direito de julgar a vida de ninguém. Mas vamos ser menos crentes um pouquinho aqui nessa manhã. Quantas dessas pessoas falam isso para você, você fala assim, lá no seu coração, mas se isso aí for crente, se isso aí for ouvir a voz de Deus, eu estou fora desse negócio. Quantas vezes você já falou? Eu já falei, estou dando minha mão à palmatória. Por quê? Porque são pessoas que estão enganadas. Elas estão absolutamente enganadas. Elas afirmam ter comunhão com Deus, mas não conseguem ter comunhão com ninguém. Aliás, elas não têm nem com Deus. Elas falam que têm com Deus, porque elas não podem sentar diante de Deus para resolver se tem ou não comunhão. Porque Deus não está aqui encarnado, vivendo entre nós. Os que estão, que representam a face de Deus, ela não consegue. Ou ele não consegue. Então são pessoas que criam, e o pior é que é como se fosse uma casca, como se fosse uma redoma protetora, que a pessoa, e se você se atrever a tentar pocar essa bolha, vira uma briga homérica, porque dentre, quem é você para me dizer o que eu sou, o que eu não sou, e outra, vai sair de tudo, queridos. Então, o que o texto está dizendo é que pode ser, e eu queria que você pensasse nisso aqui nessa manhã, pode ser que você criou para você um sistema de crença, que inclui ir à igreja, que inclui conviver com as pessoas, que inclui dar dinheiro, inclui servir, inclui fazer coisas. Eu vou começar a estudar com a nossa igreja, no mês de agosto, uma série no Apocalipse, nas 7 igrejas do Apocalipse, para terminar com a viagem que nós vamos fazer para lá. Mas é uma coisa interessante, tem uma igreja que Deus disse assim, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Sabe o que aquele texto está dizendo? Que não é que eles não tinham, não faziam mais as coisas, é que eles faziam as coisas que no passado tinham valor, agora de forma mecânica. Então, você pode servir em igreja, vir aqui, ajudar, contribuir, celebrar, mas nada desse sistema de crença seu mudar o seu coração, e é isso que o texto está dizendo. Se afirmarmos que nós temos comunhão com Deus, e eu vou acrescentar agora as minhas palavras, é necessário que a minha vida e a sua vida dê demonstrações claras de que esse é o caminho que nós andamos. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Se eu e você afirmarmos que temos comunhão com Deus, é necessário que a nossa vida dê indicações claras de que esse é o caminho que nós andamos. Então o perigo é você
se entorpecer com um sistema de crença que, na verdade, não te permite ver os seus erros e, vendo, consertá-los, tornando assim você uma pessoa cada dia pior. Pior. Porque o problema não é errar, necessariamente. O problema muito maior é errar sem percepção de que o está fazendo. E de que sem percepção nunca volte lá para corrigir. Você entendeu o que eu disse? Então esse é o ponto. E aí ele vem e diz o seguinte: Deus é luz. Que segundo conceito é esse? É que Deus, como luz que é, revela toda a natureza da nossa vida. Portanto, é impossível, irmãos, alguém dizer que está em Deus e a luz de Deus não revelar quem aquela pessoa é. De Deus nós não fugimos. De Deus nós não nos escondemos, não há recôndito no meu coração, não há canto do meu ser, não há lugar na minha mente que a luz de Deus não mostre. E por mais que eu e você possamos temporariamente esconder, vai aparecer uma hora. Porque se não revelar para os outros, revela para você, diante de Deus, quem você realmente é. Eu não sei se você já teve a experiência de entrar em um lugar que está escuro, e você acende a luz, e aí de repente você tem uma surpresa, ou muito agradável, ou muito desagradável, por exemplo. O que a luz fez? Revelou a natureza do lugar que você imaginava. Eu e a Ana, uma vez, ganhamos de presente de um amigo. Nessa altura do campeonato, eu não sei mais se era amigo ou inimigo. Ele deu de presente para nós uma semana num apartamento dele, num determinado lugar. E fomos eu e a Ana, a Sara e o Pedro era pequeno, levamos um outro casal de amigos. E quando nós chegamos lá, já estava de noite, estava escuro. Esse é o ponto da ilustração, porque estava escuro. E subimos assim uma escadazinha pequenininha que tinha, e abri a porta no escuro e fui tateando assim. Gente, quando eu acendi a luz, foi uma cena que eu não vou me esquecer. Eu não vou me esquecer porque mulher, quando você acerta, de vez em quando ela fala assim: que legal, hein? Você deu na cabeça nessa. Essa foi no pá! Agora, quando erra, primeira frase da Ana para mim: é aqui que nós vamos ficar? Irmãos, estava podre o lugar. Ela tinha razão, não estou discutindo a razão dela. Ela estava podre. E aí eu ainda falei assim para ela: Ana, eu e você fomos house cleaner. Eu caí na besteira de falar, né? Eu não penso antes de falar. Falei: nós fomos house cleaner quantos anos? Vamos ali no supermercado comprar uns produtos, vamos limpar esse negócio, ficar aqui. Ela virou para mim e falou: você está brincando, tá? Não. Você está achando que nós conseguimos limpar esse lugar? Irmão, estava horrível. O que a luz fez? Trouxe à tona aquilo que o meu conhecido imaginava ser o apartamento dele, que poderia abrigar uma família de amigos. Deus é luz, não há nele treva alguma. E a luz que Deus é, revela toda a natureza da nossa vida, os desígnios do nosso coração, as atitudes nossas. É isso que o texto está nos ensinando. Quando Deus está em uma casa, Ele revela a natureza daquela casa. Quando Deus está numa igreja, Ele revela a natureza daquela igreja. Quando Deus está num relacionamento de amigos, Ele revela a natureza do relacionamento. Vai ficando compreensível, vai ficando perceptível o que é o quê, porque a luz de Deus não permite que nada fique escondido. Então esse é o ponto que é tão tênue para a gente dizer aqui. Por quê? Porque você entrou aqui nessa manhã. Para mim, olhando vocês daqui, todos aqui são luz. Todos aqui andam na luz. Quer dizer, estou sendo falso, tem uns que eu acho que não andam. Todos vivem na luz. Quase todos. Isso. Quase todos vivem na luz. Não, então, agora, minha preocupação não é o que eu penso de você, é o que você pensa de você. Porque minha preocupação é você achar que você está na luz enquanto a sua luz é trevas. E você está enganando a você mesmo e caminhando a largos passos para uma destruição. Por quê? Terceiro conceito. Onde a luz de Deus, presta atenção, Ele gera a mesma luz e vida na vida das pessoas. Então, conclui comigo.
se Deus é luz, e Ele é, se eu afirmo ter comunhão com Ele e ando na luz, como que a minha casa pode ser uma bagunça? Como que as minhas amizades não têm sustentabilidade, não têm fidelidade, não têm transparência, não têm amor, não têm ajuda, não têm generosidade, não têm bondade? Como? Como que a nossa igreja, comunidade de irmãos, pode ter conceitos que não sejam oriundos dessa verdade? Onde há luz de Deus, Deus gera ali a vida de Deus. E onde há a vida de Deus, a transformação, irmãos. A casa que tem a luz de Deus, tem a vida de Deus. E tem a felicidade que a vida de Deus traz. E tem a intimidade que a vida de Deus traz. E tem a cumplicidade que a vida de Deus traz. E tem o perdão que a vida de Deus traz. E tem a capacidade de ajudar, de servir a vida de Deus, que a vida de Deus traz, perdão. Então, onde há a luz de Deus, ali, Deus gera a vida dele. E o que me dá medo é isso, quando eu olho para esse texto. Porque eu afirmo ter comunhão com Deus. Eu, Manuel, afirmo ter comunhão com Deus. Se eu afirmo e se você faz o mesmo, a expressão da minha vida tem que ser de uma vida, repitam para mim, por favor, vamos fazer como uma sala de aula, de uma vida na luz, diga, uma vida na luz. Na luz não significa nós não temos conflitos, presta atenção. Na luz significa que a resolução de conflitos é feita na luz. Jesus está falando com alguém aí? Guarda no seu coração. Na luz não significa que marido e mulher não tenham atritos. Significa que resolverão os atritos na luz. Não significa que nós não tenhamos desejos que são pecaminosos, porque é uma natureza pecaminosa dentro de nós que luta para nos afastar de Cristo. Significa que vamos lidar com isso na luz. Não significa que nós não tenhamos que pedir perdão. Significa que nós vamos ter que pedir perdão na luz. Não significa que nós não vamos ficar tristes, mas nós vamos ficar tristes na luz. Porque pinta-se um quadro por aí de que quem anda na luz é um ambiente perfeito de existência. Irmãos, é impossível criarmos aqui nessa terra um ambiente perfeito de existência nos parâmetros da sociedade, porque nós somos diferentes, porque nós pensamos diferentes. Você já fez uma brincadeira com alguém com a maior singeleza? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor, pensa num camarada que errou, porque às vezes eu falei assim, tá bonito, o pessoal achou ruim. Nossa, seu time perdeu, achou ruim. Não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes você fala assim, você emagreceu, a pessoa fala, você acha que eu estou doente por acaso? Estou com cara de pálida, de doente? Não, achei que eu estava fazendo. Já fez isso? Você fala assim, nossa, você deu uma engordadinha. Uai, está me chamando de gorda ou de gorda? Não, é difícil, tem gente que é, não é? Ouriço. Conhece ouriço? Não. Tem gente que é ouriço. E você não sabe onde é que você vai atravessar aquela bendita linha vermelha que ele construiu na mente dele. Você dá um abraço, a pessoa não gostaria de ter o abraço, você não dá o abraço, a pessoa fala, está me rejeitando. É complicadíssimo. É igual a mulher que fala assim para o marido, olha, se um dia sua mulher te falar isso, você está num big problema. Meu bem, tem tanto tempo que você não me dá uma flor. Desculpe, você está lascado. Porque se você der a flor, ela vai falar, você só deu porque eu pedi. E você vai falar, e se você não der a flor, nem pedindo você me dá a flor. Se ela chegar a falar, é hora de você falar, ajoelhar e falar, me perdoa, não sei o que eu faço, me ajuda. Porque se você der, ela vai falar, você só deu porque eu pedi, tem valor. Aí você pensa assim, eu não vou dar, porque se eu der, ela vai falar que só dei porque eu pedi, eu vou fazer de conta, eu não sei. E já começa a orar. Aí passa 2, 3 dias e fala, nem pedindo uma flor você me dá, né? Não tem essas complexidades nos relacionamentos? Tem. Andar na luz não é que nós seremos isentos disso, é que as coisas serão resolvidas na luz. Existem trevas na sua vida, que para você conviver na luz, você tem que lidar com elas, e não fazer com que os outros tenham que lidar para você.
Existem trevas no meu coração que eu não posso, se eu vivo na luz, jogá-las nos ombros de vocês. Eu tenho que lidar com elas na luz, para que na luz eu e você possamos caminhar juntos. E rejeitar fazer isso é o que impede que a vida de Deus seja gerada entre nós. Está ouvindo? Então fala amém para mim, sim. Você está entendendo a mensagem? Mais dois conceitos e nós vamos cear. E esse aqui é uma bomba. Ó, se você, não sou eu que digo, é o texto que está dizendo. Se você tem desafeto com alguém, segura no banco aí. Toda e qualquer falta de comunhão entre os cristãos, você me entendeu? Não falei você e o cara lá da esquina da rua da mulher, estou falando cristão. Porque o texto começa com uma afirmação: se afirmarmos que somos de Deus. Toda e qualquer falta de comunhão entre os cristãos não é outra coisa senão a ausência de... Pronto, você já sabe. Por que não vai resolver os problemas? Não é outra coisa, não é. Pode me olhar nos olhos, não estou mandando mensagem direta para ninguém, estou dizendo para que eu possa comunicar ainda melhor com você. Toda e qualquer falta de comunhão entre os cristãos não é outra coisa. Não é porque a pessoa é bruta, não é porque a pessoa é sensível, não é porque a pessoa mentiu a seu respeito, não é porque você fez isso. É falta de uma coisa, está faltando luz na vida de um ou de ambos. Luz. Por quê? Se é jugo desigual, nós não podemos ter balança justa. Agora, se o jugo é o mesmo, se nós estamos falando de cristão, por que vai haver desavença entre eu e o meu irmão ou a minha irmã que professa andar na mesma luz? É porque em um dos corações tem trevas, que se recusa a dizer: expõe, bate a luz, vamos ver o que é. O que foi? Foi eu que errei? Me perdoe. Olha, isso é um trauma meu da infância, carrego isso comigo. Você apertou o botão errado, na hora errada, é uma coisa que está aqui, me perdoe, eu te perdoo. Podemos nos ajudar a ser melhores e entender como é que na caminhada da vida ambos continuam de pé. Falei toda várias vezes? Mais uma, toda e qualquer falta de comunhão entre cristãos não é outra coisa a não ser ausência da luz. Ausência da verdade, coração transparente, agendas escondidas, propósitos não claros, desejos que a gente acha que os outros são obrigados a satisfazer, atitudes que não visam o bem comunitário, mas são egoístas, falta de altruísmo, toda e qualquer. Não consigo me relacionar com o povo daquele lugar. Não, olha, caminhei junto, mas agora estou rompido com aquela pessoa. Mas como? Como estou rompido com aquela pessoa? Que é cristão? Como? Está faltando luz na sua vida ou na vida dela? E por último, querido, só para a gente entender, porque nós vamos cear. Se eu não colocasse esse último ponto, nenhum de nós poderia vir para essa mesa, nenhum. Não é porque você não é dessa igreja, não é porque você... Nada. Se não fosse esse ponto aqui, nenhum de nós poderia vir para essa mesa. Porque a mesa é a mesa da comunhão. Comunhão. 2 ou mais juntos. Você já viu uma coisa mais sem graça do que você jantar sozinho, almoçar sozinho? Sentar numa mesa bacana e a cadeira do outro lado está vazia. Não estou dizendo desses almoços ou comidas que a gente faz no trabalho, estou dizendo um dia, você sai, um dia fui pregar num outro país e perdi o voo, não perdi o voo, fiquei dando uma aula e eles me pediram para ficar um dia a mais, tiveram que me levar num outro país de carro para eu pegar um voo e me largaram lá, só que o voo só saiu no outro dia de manhã cedo. Eu não sei você, fazer turismo sozinho, gente, é péssimo. Tudo quanto é foto é selfie. Ou você pedir a alguém,
Aí, na hora que eu fui comer, eu sentei num lugar para comer, a outra cadeira vazia, sem ninguém para a gente compartilhar a vida, para conversar, para ter intimidade. Se não existe comunhão, me ouça. Agora, cuidado, para você não pular e passar para o versículo com a mente que você tinha antes. Porque se não fosse o caminho da restauração, nós não poderíamos sequer participar dessa mesa. Há um caminho, queridos. Há um caminho que nós precisamos fazer. Há um caminho que nós temos que voltar. Há um caminho que eu e você precisamos compreender e fazê-lo de volta. É o caminho que o texto aqui mostra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. E eu posso acrescentar, e reconstruir a comunhão com os irmãos, e reconstruir a restauração dos relacionamentos, e ajudar marido e mulher que se entendam, e fazer com que pais voltem para os seus filhos, e filhos voltem para os seus pais. Há um caminho. É o caminho da adoração, mas é o caminho da reconstrução. E esse caminho, para nós podermos adorar a Deus, só é possível mediante a compreensão das trevas que há em nós e o clamor do nosso coração para que a luz de Deus venha. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A condicional é andar na luz, é estar na luz, para que então esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário tenha eficácia. Porque esse ritual, que é maravilhoso, que é um memorial que Jesus deixou, ele pode se tornar um rito vazio. Porque você é capaz de pegar o pão que foi partido, quebrado, para poder unir, e você comê-lo, na absoluta e total ignorância de que esse estado de crença que você criou, tem Deus nele. Não tem. Você pega o cálice, que é o cálice do sangue que veio para perdoar pecados, para unir pessoas, para nos unir a Deus, porque às vezes nós estamos nas trevas não é com os outros, é com Deus. Tem pecado guardado, tem pecado escondido, tem pecado praticado repetidamente, que nós não nos arrependemos deles, que nós não vamos para Deus e clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajude a deixar isso, a mudar esse caminho, a reconstruir minha história, a repensar minhas atitudes. Senhor, traz luz no meu cérebro, está faltando alguma coisa no meu coração, na minha mente. Senhor, vem. Se nós não fizermos isso, querido, nós não vamos dizer: Senhor, me perdoe, bate luz aqui, e aí essa mesa torna-se estranha para nós. Amém? Você entendeu a mensagem que eu trouxe para você? Queria pedir você, em nome de Jesus, que você ficasse de pé para nós orarmos, pensando nessa música, pensando nessa última palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Irmãos, olha, eu não sei se alguém vai fazer isso, por favor não faça, para não parecer que eu estou falando para você, porque não é. Muitas pessoas se ausentam nesse momento. Eu tenho pessoas queridas para mim que me dizem: pastor, na hora que você começa a ministrar a ceia, que você fecha os olhos para orar, eu saio. Por que sai? Sai porque tem trevas no coração. E por favor, entenda as trevas como dificuldade também. Eu não estou só dizendo de coisas horríveis, pecaminosas na sua vida, mas deixa eu te dizer, não está nisso em você sair. As trevas só vão se dissipar se você vier para a luz. Não tem outra maneira, não é me esconder no canto, não é deixar o ambiente. Trevas só irão embora se você disser: luz, bata em mim, vai para a luz. Aí a luz se encarrega de dissipar as trevas, de promover vida, de transformar seu coração. E é isso que eu queria convidar a nossa comunidade, para um arrependimento coletivo, para um pedido a Deus: Senhor, traz luz sobre a minha vida, traz luz sobre a minha história, traz luz sobre o meu coração. Vamos fechar os olhos e orar ao Senhor? Se vocês puderem deixar a música tocando ainda, por favor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra, embora ela seja às vezes tão confrontante, ela é transformadora, Senhor. É ela que aponta o caminho, é ela que nos conclama, é ela que nos chama, é ela que nos direciona, e ela que nos proporciona o caminho da restauração. Senhor, sem a tua palavra nós estamos perdidos.
Sem a tua palavra nós somos capazes de edificar uma compreensão da vida que não tem nada a ver com o Senhor e darmos a essa compreensão o nome de religião, o nome de fé, mas não tem nada de fé, não tem nada de religare, de religião autêntica, Senhor. Tem de egoísmo, tem de egocentrismo, tem de minhas próprias agendas, mas quando a tua palavra vem ao meu coração, ao nosso coração, ela nos chama para algo maior, Senhor. Ela nos chama para a luz que é o Senhor, e no Senhor não há sombra, não há variação. Estar na luz é viver a vida do Senhor, de transparência, Senhor, de justiça, de bondade, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento de pecados. É isso que a luz gera. A luz gera abraço, a luz gera aperto de mão, a luz gera sorriso, Senhor. A luz espanta as caras de ódio, Senhor. A luz espanta o olhar desprezível. A luz espanta o coração endurecido. A luz espanta o ir para outro lugar para não estar perto de alguém. A luz espanta camas separadas, braços que não se entregam um ao outro, Senhor. O que a luz faz é gerar vida, e onde há vida há festa, e onde há festa há alegria, Senhor. Ó Deus, nessa manhã, quando vamos para a ceia, Espírito de Deus gera vida em nós, gera vida, a vida de Cristo em nós, Senhor. Queremos andar na luz, amém, irmãos? Se você quer